Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando é que você vai estar ouvindo esse nosso Minutos de Doutrina, mas a gente estava já um tempinho sem passar por aqui para falar com vocês sobre algo que chama a atenção do nosso coração, nós como líderes da igreja, da família Plenitude, para trazer para a nossa igreja como uma instrução para o comportamento, para como nós devemos agir diante de algumas situações. Esse é o propósito do nosso Minutos de Doutrina, trazer essa reflexão, essa abordagem com vocês sobre alguns temas que chamam a atenção do nosso coração. Caramba, eu troquei de camisa, eu tava com meu pijama ainda agora, e eu botei uma camisa amarrotada aqui, ó, mas deixa eu dar uma esticada aqui. Vamos lá, galera. Olha só, ontem à tarde eu estava lendo nosso livro, nosso material sobre nosso curso Casados para Sempre. A gente está fazendo Casados para Sempre lá na igreja e, por sinal, irmãos, tivemos a nossa aula inaugural semana passada, foi incrível, foi incrível. O Casados para Sempre é um curso fechado, tá amarrotado mesmo, hein? Tô passando, mas não tá dando certo, não. É um curso incrível e que a gente começou lá na igreja. O pessoal que tá assistindo esse vídeo, alguns já fizeram, mas olha, aí eu tava lá com a nossa apostila, um material top, que fala sobre Casados para Sempre, e eu tava me preparando, que amanhã eu vou estar pregando para casais numa igreja, num evento, num jantar de casais de uma igreja, e aí o tema era uma só carne. Aí eu vim aqui, porque eu tenho uma das lições, dos capítulos aqui fala sobre isso. Eu falei, pô, vou pesquisar, que aqui é fonte de consulta pra gente aprender mais sobre o assunto. E isso me chamou a atenção. Eu li um parágrafo que eu falei, caraca, eu preciso falar isso aqui, Minutos de Doutrina, vai dar uma lição boa pra gente aqui, sobre isso que nós lemos. Ah, sim, deixa eu abrir um parênteses. Pastor, tem como a gente fazer o Casados para Sempre? Tem, não agora, porque a turma já fechou, conforme nós avisamos lá na nossa igreja. A turma é uma turma fechada, mas em breve, daqui a um tempo, creio que no ano que vem, no início do ano que vem, a gente vai estar começando a nossa nova turma de Casados para Sempre. Então, ó, quando tiver a inscrição aberta, irmão, corre para fazer, porque é incrível. Pergunte aos casais que estão fazendo para você ver como é esse curso. Vamos lá. Então estava eu lendo ontem à tarde, aqui, e eu li a respeito do casamento de Adão e Eva. Primeiro casal da Bíblia, Adão e Eva, todo mundo já conhece essa história, estavam lá no jardim, e Eva come do fruto proibido. E o fruto proibido, né? Quem sabe aí qual é o fruto proibido? Eu sei qual é o fruto proibido, a Bíblia é clara nisso. Alguns falam que é a maçã, aí tem até o símbolo da época, é a maçã mordida. E, irmãos, o fruto proibido, tá claro, fruto proibido é o coco. Por que o coco, pastor? Porque a Bíblia vai falar que Eva tomou e comeu. Então, tomou, só dá para tomar o coco, e comeu o coco. Tô brincando, irmão. Tô brincando, isso é pilha, você já ouviu essa piada aí, alguns já ouviram essa piada aí. Não sei qual é o fruto proibido, mas coco é gostoso, né, irmão? Coco é bom demais. Vamos lá. E aí Adão e Eva, eles comeram do fruto proibido. Eva comeu, depois deu para Adão, depois eles ficam nus no jardim, eles começam a se enxergar nus. Eles já estavam nus, mas aí eles começam a se enxergar nus. E aí se escondem, se esconde atrás do arbusto, faz uma tanguinha lá de folha, para que viram que se enxergaram nus, que até então não tinham essa percepção. E aí chega Deus lá no jardim. Quando Deus chega no jardim, ele chega e começa a ter uma conversa com Adão e com Eva. Fala aí, cadê você, Adão? Cadê você, Eva? E tal, por que vocês estão fugindo? Cadê vocês? E aí, Deus chega e lembra Adão e Eva, que
eles haviam cometido um erro, uma desobediência daquilo que Deus havia determinado para que eles não fizessem, que era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é por isso que eles estavam naquela condição de fugir. E aí ele começa a ter a interação com os homens. E aí, quando ele vira para o homem, fala com o homem começa a dar as suas respostas. Adão começa a dar as respostas para Deus. Por que é que ele comeu do fruto proibido? E aqui, ó, deixa eu até mostrar para você aqui, ó, até sublinhei aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu vou ler para você o que está escrito exatamente aqui e depois eu vou tecer meus comentários. Vamos lá. Justificaram o pecado e perguntaram e perpetuaram o problema de Gênesis. Então vamos lá. Quando Deus chega para Adão e para Eva, qual é a resposta de Adão e de Eva? Eles justificaram o pecado e perpetuaram o problema em Gênesis 3:12. Não reconheceram a sua culpa do pecado. Olha só, eles não reconheceram a sua culpa no pecado. E aqui a última linha. Casais hoje em dia também justificam o pecado ao invés de chamá-lo pecado e se arrepender dele. Casais hoje em dia justificam o pecado ao invés de chamá-lo pecado e se arrepender dele. Onde eu quero chegar com isso? Qual é o tema? Pastor, hoje é sobre casais? Não, sobre todo mundo. Hoje o tema é, vê se você até escrever aqui, ó. Justificar ao invés de assumir. Justificar ao invés de assumir. Eu acho que está ao contrário, não é isso? Depois eu vou colocar na legenda. Quando Deus chega para Adão e para Eva, ao invés deles falarem, comemos, erramos, desobedecemos, falhamos, eles começam a apontar um para o outro. Adão aponta para Deus, primeiro Adão culpa Deus. Gênesis 3:12 está aqui, ó. Então disse o homem, a mulher que me deste Deus por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele tira a culpa dele, fala, a culpa não é minha, foi a mulher que o Senhor me deu e foi a mulher, culpa da mulher. Culpa de Deus e culpa da mulher, mas não é minha culpa. E a mulher culpa a serpente, que foi enganada pela serpente. Aonde eu quero chegar com você, irmão? Nós, como pastores, como líderes, abordamos pessoas, mostramos em alguns momentos para as pessoas algumas falhas, algumas coisas que elas precisam corrigir, algumas coisas que a igreja, pontualmente, um líder ou um irmão, precisa corrigir, precisa enxergar. E tudo que nós, como pastores e como líderes, esperamos é que a pessoa, quando ela for mostrada que errou, que falhou, que precisa corrigir algo, ela assumir que teve uma falha. Agora, o que acontece é muito recorrente, muito comum das pessoas agirem, é um modo de Gênesis. Isso é comum desde o primeiro ser humano dessa terra. Eu faço isso. E eu queria que você se enxergasse fazendo isso. Quando você é chamado a atenção, quando Adão e Eva foi chamado a atenção, quando você é chamado para mostrar que você falhou, normalmente, ao invés de você falar assim, poxa, realmente errei, pastor, caramba, pô, tem razão, pastor, dei mole, pô, pastor, eu realmente não vigiei, não dei mole nessa área, poxa, deveria vigiar mais, me perdoa, vai ser diferente, olha, foi sem querer, foi sem intenção, mas não. Hoje em dia, quando você vai chamar a atenção da pessoa, hoje em dia não, desde sempre, normalmente, isso é comum, não são todos, mas é comum, a pessoa se explicar, ele começa a se explicar, mas foi por isso, mas também aconteceu tal coisa, mas também eu não sei o que, mas foi por aquilo outro, mas não é assim não, mas não, caramba, irmãos, poxa, isso é difícil para Deus, foi difícil para Deus,
E aí, cara, olha aqui que eu vou reler isso aqui para você. O que está aqui nessa revista que me chamou a atenção. Justificaram o pecado e perpetuaram o problema. Porque quando você fica se explicando, se justificando, você perpetua, você continua, o problema continua. E continua e continua. Poxa, vamos acordar, gente. Vamos acordar. Vamos acordar. Errou, falhou. Não é o fim do mundo, não, gente. Pelo amor de Deus. Agora, se eu assumir que eu falhei, se eu assumir que errei, o pastor vai me... Pelo amor de Deus, vai ser muito mais fácil para mim você chegar e falar assim, realmente, pastor, poxa, me mole mesmo. Caramba, você vai me desarmar. Você vai me desarmar. Mas as pessoas querem mostrar que não erraram. O que erraram, por quê? Não, mas foi porque aconteceu tal coisa. Por que não? Pastor, você não enxergou legal, você não... E aí você fica perpetuando, empurrando e não corrige. Não reconheceram a culpa no pecado. Casais hoje em dia justificam o pecado ao invés de chamá-lo de pecado. Irmão, em vez de ficar se justificando, fala assim, eu errei, pô. E se arrepender dele. O que é se arrepender? É mudar a direção. Pô, errei, simples, cara. Eu erro toda hora. E quando eu erro, o que eu preciso fazer? Mudar a direção. É só mudar. Arrepender é mudar 180 graus de direção. Estava indo por um sentido, volto para o sentido contrário. Errei. Errar não é o fim do mundo, não, irmãos. Todo mundo erra, a começar de mim. Agora, eu tenho que ter a humildade de chegar e reconhecer que eu errei. E não ficar se justificando. Porque senão, eu perpetuo o problema. Eu vou fazer uma teologia nova aqui. Será que se Adão e Eva reconhecessem um problema ali, falhamos, precisava morrer Jesus Cristo? Aí os teólogos vão falar, não, pastor, Jesus Cristo já foi morto antes da fundação do mundo. Eu sei. Jesus já viria mesmo. Mas porque eu acredito que eles... já sabiam, a Trindade já sabia que Adão e Eva se justificar. Porque se Adão e Eva se arrependem ali, erramos. Culpa nossa. Talvez Deus ia chegar. Talvez, né, irmãos? Talvez Deus iria chegar e falar, tão perdoado, segue o jogo e vamos embora. Continuando o Éden aí. Mas não, Adão e Eva querem se justificar. Quando se justifica, Deus não é bobo nem nada. Fala assim, então beleza. Então certamente vocês vão morrer. Vocês pecaram. Vocês querem continuar nessa? Vão continuar? Então, irmãos, quem continua se justificando vai continuar se arrastando numa situação ruim. Adão e Eva sofreram consequências. E poderia ser diferente. Talvez se fosse diferente, eu não sei. Coloca aí nos comentários o que você acha aí que aconteceria. Mas reflete sobre isso. Será que não poderia ser uma condição? Eu não sei. Vou fechar por aqui. Eu espero de você, eu espero de mim, eu espero da minha esposa, dos meus filhos, eu espero da igreja um comportamento de assumir ao invés de justificar. Se assuma ao invés de ficar se justificando. Valeu, galera! Minutos de doutrina, sempre quando houver necessidade, sempre que eu achar interessante, vou chamar vocês aqui, chamar a igreja para esse bate-papo, para a gente conversar e ensinar vocês aquilo que eu tenho aprendido. E eu sou o primeiro aluno, eu sou o primeiro que preciso aprender sobre esses temas que eu falo aqui. Beleza, galera? Que Deus abençoe vocês.